Amém. Aleluia. Bom dia, queridos. É uma satisfação, um prazer estar aqui nesta manhã de domingo para estudarmos a palavra de Deus. Meu bom dia, a paz do Senhor, e que Deus possa nos ensinar na sua palavra, nos abençoar com a sua palavra, em nome de Jesus. Hoje nós vamos concluir esta revistinha que fala sobre a razão da nossa fé. Vamos ministrar, com a graça de Deus, a lição número 13, cujo título é sobre a família e a sua natureza. Um assunto maravilhoso, um assunto muito importante para todos nós e principalmente para a igreja do Senhor Jesus Cristo. Porque o inimigo tem atacado muito a família. O inimigo faz todo o possível para destruir a família. E normalmente aqueles que não conhecem a palavra de Deus, que não têm conhecimento, se deixam levar. E a família realmente, pelo que nós vemos e constatamos, cada vez mais está longe dos propósitos de Deus. Amém? Então vamos abrir a nossa revistinha na lição número 13. Aleluia. Sobre a família e a sua natureza. Vamos orar primeiro? Senhor nosso Deus e nosso Pai, entregamos a Ti, Senhor, ó Pai, esta manhã de domingo, Tu venhas nos abençoar com a Tua palavra, trazer o conhecimento de que precisamos sobre este assunto tão importante, porque sabemos pela Tua palavra que foi o Senhor Deus, nosso Pai, quem criou a família e quem criou e estabeleceu o casamento. Que o Senhor possa nos ensinar, através da sua palavra, então, como nós devemos, a sua igreja, proceder para agradá-lo e para vivermos a verdadeira felicidade, o verdadeiro propósito que o Senhor tem para a família. Amém, queridos? Então, vamos lá. Sobre a família e a sua natureza. A partir da segunda metade do século XX, a sociedade mundial vem sofrendo um declínio sem precedentes. Ainda que os avanços científicos e tecnológicos tenham criado uma aparência superficial de prosperidade e progresso, nossos valores e convicções morais vêm desmoronando. No passado, a maioria da sociedade tinha uma noção de certo e errado, fundamentada nos princípios judaico-cristãos, que a equipava com uma base sólida e bíblica para a vida. Hoje, entretanto, quase que uma totalidade da sociedade enxerga a ética e a moral como algo relativo e subjetivo, e cada indivíduo cria sua própria versão do que é moral, ignorando os padrões absolutos, antes respeitados e aplicados. Esta tolerância e desvio moral tem corrompido a base da família e da sociedade em geral. Muitos hoje não possuem conceito algum sobre como manter um casamento bem-sucedido, ou como educar os filhos para que se tornem adultos responsáveis. Além do mais, um número cada vez maior de educadores, políticos e celebridades atacam e redefinem os valores familiares segundo o seu proceder e pensar, gerando uma enorme confusão a respeito do que é verdadeiro ou falso em relação a estes. Muitos até aplaudem tais valores, mas a transformação gradual do relativismo moral leva-nos hoje a um debate infindável e confuso a respeito da família e seus valores. Abraham Lincoln, certa vez, afirmou: a força de uma nação se baseia nos lares do seu povo. Temos certeza que a família é a espinha dorsal da Igreja de Cristo e de toda a sociedade. Se você concorda com isso, diga amém. Amém? A história nos mostra que se uma civilização quiser sobreviver,
as instituições bíblicas a respeito do casamento e da família são a única forma de sustentar, fortalecer e desenvolver seus cidadãos. A Bíblia, ou melhor dizendo, Deus, em sua palavra, inicia em Gênesis com o casamento de um homem e uma mulher, o primeiro casal sobre a terra, e termina no livro de Apocalipse com o casamento de Cristo com a sua noiva, a igreja. Entre estes dois livros, Deus provê planos eternos para a vida em família, que, se seguidos com um espírito de humildade e obediência, nos levarão ao único e verdadeiro caminho para relacionamentos familiares saudáveis. Esta lição de hoje reforça estes modelos bíblicos e desafia-nos a refletir como devemos viver entre as quatro paredes de nossos próprios lares. Sem sombra de dúvidas, os ensinamentos desta lição confrontam questões culturais críticas da atualidade, o pensar e o modo de viver do mundo, e representam uma confirmação das verdades do casamento e da família a partir do ponto de vista bíblico, isto é, de Deus, que foi quem os instituiu. Que estes ensinamentos venham ilustrar adequadamente a verdade revelada por Deus nas Escrituras, pois descrevem de modo fiel as características de uma família cristã, ensinando-nos como podemos e devemos obedecer e glorificar a Deus, especialmente em nossos relacionamentos familiares. A família é, depois da vida, o maior bem, o maior presente que Deus nos deu. Portanto, como mordomos de Deus, devemos esforçar-nos e nunca abrirmos mão dela, utilizando as armas que Ele nos dá para edificá-la a cada dia, tornando nosso lar um oásis de harmonia, de doação, de afeto e amor, no qual Cristo seja o centro. Amém, amados? Nós reconhecemos sinceramente que, assim como todos os seres humanos, nós também muitas vezes temos negado as verdades bíblicas a respeito da família, quando não conduzimos a nossa vida como deveríamos. Contudo, desejamos sinceramente viver pela graça de Deus e, de acordo com os princípios aqui citados, passarmos a vivenciá-los e transmiti-los adiante para nossas futuras gerações, para que o Senhor seja honrado e glorificado e seu caráter refletido em nossas famílias. Amém? Aleluia! Aleluia! Vamos lá em nossa revistinha. Vamos primeiro ler a introdução. Amém? Diz assim: a família é assunto de interesse geral, de cristãos e não cristãos, de religiosos e não religiosos. Trata-se de um projeto de Deus para os seres humanos. A família é um projeto de Deus. Ela não foi criada pelo homem de qualquer maneira, mas foi o próprio Deus, o próprio Senhor, quem a estabeleceu, quem a criou. É um projeto dele para nós. O livro de Gênesis traz um breve e singelo relato de como tudo isso começou e também revela o propósito de Deus para a família. Não existe prazo de validade para os princípios estabelecidos nessa narrativa e eles continuam valendo na atualidade. Esse é o enfoque desta última lição. Amém, queridos? Então, não existe prazo de validade para os princípios estabelecidos por Deus para a família e para o casamento. Por quê? Porque Deus não muda. Sua palavra é eterna, é para sempre. Diz assim: passará os céus e a terra, mas a minha palavra não passará. As suas verdades estão estabelecidas, queridos, para sempre. A palavra de Deus é. Ela não será, nem foi. Ela é sempre atual, independente do cronos. Ela é atemporal, não está presa ao tempo. Amém, queridos? Aleluia! Glória a Deus! O ponto central desta lição é que o casamento entre um homem e uma mulher foi instituído por Deus para a felicidade do casal e a preservação da família, então, estabelecida. Vamos lá no texto áureo da nossa revistinha.
refere-se a Gênesis, capítulo 2, versículo 24. Diz assim o textual: portanto, deixará o varão a seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. Isto é, apegar-se-á, se unirá a sua mulher, depois de deixar seu pai e sua mãe, se unirá a sua mulher e se tornarão ambos uma carne. A verdade prática nos diz assim: o casamento foi instituído por Deus e ratificado por nosso Senhor Jesus Cristo, como união entre um homem e uma mulher, nascidos macho e fêmea. Jesus Cristo, em Mateus 19, de 3 a 9, ele fundamenta essa verdade. Ele estabelece essa verdade, confirmando o que lá no início Deus fez. Aleluia! Continuando, aleluia! Vamos para a nossa leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 2, versículos 18 a 24. Aleluia! Vou ler aqui na Bíblia. Vocês, se quiserem, podem acompanhar na revistinha. Ou, se preferirem, também abram sua Bíblia e acompanhem. Versículo 18 diz assim: disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves dos céus, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, este seria o nome deles. Versículo 20: deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. 21: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. 22: e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e la trouxe. E disse o homem: esta é afinal osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Versículo 24: por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Aleluia! Glória a Deus pela sua palavra, Senhor. Durante então a nossa lição, os tópicos que iremos abordando, estes versículos irão sendo comentados. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas salta-nos à vista, no versículo 24, exatamente estas duas coisas mais importantes e das quais estaremos tratando nesta lição. O primeiro é o princípio, aleluia, da família. Diz assim: portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, ou por isso deixa o homem pai e mãe. Este é o princípio da família. Os dois deixam a sua família de origem e constituem então a família que Deus estava ali no Éden instituindo. Seguindo a parte B: e se unirá a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui está o princípio estabelecido por Deus para o casamento. Amém, queridos? Vamos então para o item, o tópico 1, a origem, na nossa revistinha. Tópico 1, a origem. Item 1, o homem e a mulher. No relato da criação, ambos aparecem juntos, mostrando a igualdade ontológica do homem e da mulher. O termo ontológico aqui
refere-se, trata do ser humano em geral, com as suas características e propriedades transcendentais. O texto de Gênesis 1:27 diz: e criou Deus o homem à sua imagem, imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A palavra hebraica usada para homem aqui é Adam, que serve tanto para o nome do primeiro homem que Deus criou, como também para o homem, no sentido de representante do ser humano, semelhantemente à palavra grega anthropos. A expressão final, macho e fêmea, os criou, mostra que Adão, nesse versículo, diz respeito ao ser humano. Isso revela a igualdade de ambos, macho e fêmea, homem e mulher, como portadores da imagem de Deus. A diferença está na sexualidade. Está lá em 1 Pedro 3,7. Ao reunir este casal, Deus instituiu o que chamamos hoje de casamento. Amém? Vamos comentar aqui. Por que Deus, após haver formado o homem do pó da terra, aleluia, não, desculpe, vamos lá em 1 Pedro 3,7, queridos. 1 Pedro 3,7. Aleluia. 1 Pedro 3,7 vai nos dizer: maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiro da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Aleluia. Amém, querido? Então nós temos que viver, marido e mulher, viver a vida comum do lar com discernimento, tendo em consideração o homem para com a sua mulher, considerando a parte mais frágil, tratando-a com dignidade, porque tanto o homem como a mulher, a sua esposa, são juntamente herdeiros da mesma graça divina. A graça divina da vida e a graça divina do casamento dado por Deus. E se assim proceder, as suas orações serão ouvidas. Mas se assim não proceder, diz aqui a palavra de Deus, que Deus não irá escutar a oração que o homem fizer para ele. Amém? Então é muito importante esse procedimento do homem para com a sua esposa, considerando a parte mais frágil e tratando-a sempre com a máxima dignidade, porque é a mulher que Deus colocou ao seu lado, que ele escolheu para a sua esposa. Amém, queridos? Vamos para o item 2, a formação da mulher. A Bíblia nos conta como a mulher surgiu na história humana. Curiosamente, a formação da mulher não aparece nos antigos registros do Oriente Médio. No relato da criação em Gênesis, a formação do homem só aparece uma vez, em Gênesis 2,7, e 6 vezes a da mulher, nos versículos de 18 a 23. O termo adjutora, usado em algumas traduções, no versículo 18, quer dizer auxiliadora, conforme vemos na Almeida Revista e Atualizada, e ajudadora, de acordo com o que registra a tradução brasileira. Isso não inferioriza a mulher, pois termos auxiliador ou ajudador devem sempre ser entendidos à luz do contexto. O termo hebraico kenegdó, que significa como diante dele, está na parte B do versículo 18, que nós já lemos, tem a ideia de igual e adequado. O relato da criação pressupõe que Deus colocou o homem com prioridade governamental, mas que ambos os sexos, homem e mulher, são mutuamente dependentes. Aleluia! Vamos comentar então. Por que Deus, após haver formado o homem do pó da terra, formou a mulher? Porque viu que o homem estava só, viu a solidão do homem, viu que ele precisava de um outro ser, semelhante a ele, para estar ao seu lado, para que ele pudesse então interagir. Vamos analisar então mais detidamente a solução de Deus para a solidão do homem, Adão. Gênesis 2:18a diz assim:
Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Amados, Deus sempre sabe o que é bom para nós, seus filhos, e o que não é bom. Se confiarmos nele e lhe obedecermos, ele, através da sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, não somente colocará diante de nós o que é bom, mas nos surpreenderá sempre com o que é melhor para nós. Deus, desde a criação do homem, é sensível e conhece mais do que ninguém, mais do que nós mesmos, as necessidades reais dos seus filhos. E amados, qual é a maior necessidade do ser humano? Jesus Cristo é a necessidade maior do ser humano. É o maior e melhor presente que Deus nos deu e enviou para nós. Jesus não padeceu e morreu numa cruz, derramando todo o seu sangue para satisfazer os nossos desejos, voltados para os deleites e prazeres deste mundo. Ele veio para nos salvar e nos dar a vida eterna, vida em abundância, para fazer com que entremos e façamos parte do seu reino eterno. Aleluia, amém? Este foi o propósito de Deus ao enviar, ao nos dar Jesus Cristo. E a segunda maior necessidade do ser humano é ser amado, é ter um relacionamento exclusivo com seu cônjuge, através do casamento, criando sua própria família e ter um lar para desfrutar deste relacionamento a dois. Amém, queridos? Gênesis 2:18, parte B, que nós lemos: far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea, ou que esteja como diante dele. É o significado de idônea. Esta foi a solução criada por Deus para acabar com a solidão do homem. Dar-lhe-ei uma companheira, uma auxiliadora que lhe seja igual e adequada, isto é, da mesma essência, mas de sexo diferente, uma fêmea, uma mulher. Aleluia! E como Deus trouxe à existência a sua promessa, a sua bênção para Adão, para o homem, Gênesis 2:21 nos esclarece: então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu. Amados, precisamos aprender a entrar no descanso de Deus, a não nos deixarmos abater em relação aos problemas e necessidades pelas quais estivermos passando, e a confiarmos nas suas promessas, pois Ele é poderoso e fiel para trazer a solução e a provisão, aleluia, adequada, a fim de que os planos dele a nossos respeitos se cumpram sempre. Amém? Assim é que desde o Éden, esta é a mensagem que Deus deixou para o homem: não se turbe o seu coração, creia em mim, descansa em mim, durma tranquilo, não tenha medo, que eu estou cuidando da tua necessidade, pois enquanto você estiver dormindo, eu trabalho a teu favor. Gênesis 2:21, parte B, 2:22 diz: e tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com a carne, e a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe, isto é, colocou-a diante dele. Amados, para nos abençoar, Deus irá trabalhar sempre com o que temos e colocarmos em suas mãos. O que oferecemos a Ele, a nossa oferta, é sempre nos devolvido maior e melhor, além das nossas expectativas. Provérbios 11, versículos 24 e 25 nos diz: a quem dá liberalmente, ainda se lhe acrescenta mais e mais. Ao que retém mais do que é justo, ser-lhe-á em pura perda. A alma generosa prosperará. A alma generosa encontrará felicidade, receberá de Deus muito mais do que colocou na mão do Senhor. Aleluia! Assim é que o Senhor nos abençoa sempre quando nós colocamos em suas mãos algo e oferecemos algo de todo o nosso coração. Ele tomou de Adão uma costela, uma simples costela, e devolveu a Adão algo maravilhoso, que Adão nunca poderia imaginar, algo que somente o Senhor é capaz. Uma transformação incrível, incrível.
algo transcendente, maravilha de Deus. Então ele toma de nós algo pequeno, não é verdade? A oferta que nós apresentamos a ele, financeiramente falando, que separamos do salário que ele mesmo já nos havia concedido, e ela é como uma semente, e ele nos devolve em seu lugar algo muito maior, multiplicado, os frutos da colheita que colhemos. É o princípio da semeadura, é o princípio que rege o dízimo e as ofertas. Assim, semelhantemente, foi ao transformar a costela de Adão numa mulher e devolvê-la, apresentá-la a Adão, de algo pequeno e feio, uma costela. Deus multiplicou as células que ali estavam e fez algo tremendamente incrível e maravilhoso, extraordinário, uma mulher. O verbo traduzido como transformar, construir, formar, no original tem o sentido de construir um templo. Assim é que lá, mais adiante no Novo Testamento, em 1 Coríntios 6,19, o apóstolo Paulo nos revela este mistério, para o nosso conhecimento e entendimento. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário, isto é, templo do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, que não sois de vós mesmos? Aleluia! O fato de Eva ser formada com o osso e a carne de Adão mostra a unidade da raça humana e a dignidade da mulher. Observe que a mulher não foi feita a partir dos pés do homem para ser pisada por ele, ou da cabeça dele para que ele a governasse, mas do seu lado, para estar perto do coração dele e ser amada e protegida por ele. Gênesis 2,23 nos diz: e disse Adão, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Então Adão acorda do seu sono e vê, como diante dele, Deus a coloca ali diante dele, a apresenta a ele, o cumprimento da promessa de Deus, a solução para a sua solidão, uma companheira, uma auxiliadora, para ele não mais permanecer só, poder então se achegar, isto é, se unir a ela, pois ela lhe era igual e adequada. Amém, amados? Glória a Deus. Igual e adequada. Esse adequada tem todo o sentido propício a que houvesse a união, a que os dois, como diz a palavra de Deus na criação do casamento, pudessem se unir e se tornar um. Adão tinha dado nome a todos os animais que Deus lhe trouxera até ele. Está no Gênesis 2,19. O que mostra que o primeiro homem possuía inteligência, vocabulário e fala. E agora ele dá à mulher o nome de varoa, Ishá, em hebraico, que se deriva, que se relaciona de Ish, que quer dizer varão, homem. E Ishá é formada a partir de Ish, que significa então homem. Amém, queridos? Ish, homem. E Adão dá à mulher o nome de Ishá. Ele acrescenta um H, A, que deve ter sido a surpresa quando ele contemplou diante dele aquela varoa que Deus acabara de formar da sua costela. Surpresa, uma surpresa que deve ter sido extraordinária para ele. O homem e a mulher são iguais diante de Deus, pois possuem a mesma essência. Deus utilizou a mesma matéria-prima de Adão para formar Eva, a fim de que lhe fosse idôneo. Isto é, que estivesse como diante dele, traduzindo então esta ideia de igual e adequada que acabamos de comentar. Deus, ao formar o homem primeiro, lhe concedeu a prioridade para governar, estabelecendo assim o conceito de liderança. Nós vamos ver isso nos versículos de Gênesis 2,15 e 1 Coríntios 11,13, e vamos ler mais adiante. Então, estabelecendo assim o conceito de liderança e submissão no lar.
Isto com o propósito de que haja ordem, prosperidade, harmonia no lar, na vida dos, e a mulher venha desempenhar com sabedoria e submissão, isto é, seguir a mesma missão do seu marido, o papel de auxiliadora e companheira. Submissão, seguir a mesma missão, não quer dizer ser maltratada, estar debaixo de todo tipo de vontade do marido. Não, a palavra submissão aqui, o seu entendimento é que deve seguir a mesma missão que Deus confere ao seu marido. Amém, querido? Então Gênesis 2,15 vai dizer: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Então o homem foi criado primeiro e Deus conferiu a ele a liderança. Ele iria ser, a partir ali da ordem de Deus, o governador daquele lugar maravilhoso que Deus preparou para ele viver, o jardim do Éden. 1 Coríntios 11,3 vai nos dizer: quero, entretanto, que saibais ser Cristo o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Deus o cabeça de Cristo. Esta é a hierarquia no reino de Deus. É a hierarquia a ser observada na igreja do Senhor Jesus Cristo. Deus Pai, Jesus, homem, mulher, esposo, esposa. Amém, queridos? Aleluia! Glória a Deus! Na verdade, também como nos mostra o relato da criação, homem e mulher são mutuamente dependentes. Está lá em Gênesis 2, 21 e 22. Porque são membros do corpo de Cristo. Estão lado a lado, um dependente do outro. Nós vamos ler depois as referências a esta verdade estabelecida por Deus. 1 Coríntios 11, 9 e versículos 11 e 12. Nós vamos ler abaixo. Também estão lado a lado, um dependente do outro. Também, para gerarem um filho, a mulher precisa do homem e o homem da mulher. Assim é que Deus plantou uma semente no Éden, a família, que unindo seus corpos, tornando-se um através do casamento que ele instituiu, multiplicou-se, dando origem à humanidade, à raça humana. Então 1 Coríntios 11, 9 nos diz: porque também o homem não foi criado por causa da mulher, e sim a mulher por causa do homem. 1 Coríntios 11, versículos 11 e 12. No Senhor, todavia, nem a mulher é independente do homem, nem o homem independente da mulher. Um precisa do outro. Porque como provém a mulher do homem, assim também o homem nascido da mulher, e tudo vem de Deus. Então, lá no início, a mulher vem do homem. Foi formada a partir da costela do homem. Mas a partir daí, a raça humana precisou do homem e da mulher para se unirem em casamento e daí gerarem a sua descendência. Não há descendência sem que haja o homem e não pode haver descendência sem que haja mulher. Amém, queridos? Um necessita do outro. Um não é independente do outro. Continuando. Como a mulher foi formada a partir do homem, a completude do homem só está realizada no casamento, pois aquilo que lhe foi tirado, então lhe é devolvido, preenchendo o seu vazio de solidão, de companheirismo, de afeto e vice-versa. Foi isto que Deus fez e estabeleceu, para que haja ordem, como já vimos paz, harmonia, respeito e alegria no lar cristão. Você pode dizer amém? Amém? Glória a Deus. Vamos para o tópico 2 da família. Vamos lá na nossa revistinha. Vamos ler então. Item 1. Conceito de família entre os antigos hebreus. O lar é parte do clã. Este, parte da tribo. E esta, por sua vez, parte do povo, da nação. Então, na sociedade hebraica,
Havia um clã em que estavam as famílias. O clã fazia parte da tribo, então com um número muito maior de famílias, e as tribos faziam parte do povo em geral, da nação israelita. Comentário então: na civilização ocidental e também aqui no nosso país, a família continua sendo a base e o fundamento da Igreja de Cristo de uma nação. Só que em nosso caso específico, a família é parte de um bairro ou comunidade, este de uma cidade, esta de um município, este de um estado, este de uma região e esta de um povo-nação. Amém? Diferente um pouco de como era no início lá em Israel, na sociedade judaica. Voltando à revistinha, o lar constitui-se de pai, mãe e filhos. É a família nuclear. Amém, queridos? Então a família nuclear quer dizer o núcleo da família constituído de pai, mãe e seus filhos, onde o homem e a mulher, nós vamos ver, exercem funções distintas. Considerando que a base, voltando à revistinha, considerando que a base da economia do antigo Israel era a agricultura e o pastoreio, a família nuclear, com poucos membros, via-se em dificuldade por falta de mão de obra para o sustento da casa. Comentando então, isto ocorria em função da grande extensão de terras que eles haviam recebido como herança do Senhor, ao entrarem e conquistarem a terra prometida. Amém, queridos? Era muita terra para cuidar, muita terra para plantar, cuidar dos rebanhos. Então, uma família em que havia poucos filhos, ficava muito difícil obter sustento para toda a família e cuidar de tudo aquilo que era necessário, de toda a agricultura que era necessária à sua subsistência. Continuando na revistinha, por isso, ela poderia se estender com parentes próximos, tios e primos, ou com 2 ou mais gerações vivendo juntas. Isto era o clã. A escada descoberta pelos arqueólogos mostram que essa família ampliada era formada em média de 15 membros. Quando se tratava de famílias ricas, acrescentavam-se servos e estrangeiros, pois eles podiam pagar a essas pessoas para trabalharem na terra, cuidarem do gado, auxiliarem eles na sua vida, né? Financeiramente falando. Aleluia! Como no caso de Abraão, ou como previsto na legislação mosaica. Saul, por exemplo, aparece na Bíblia com a menção de seu pai, avô, bisavô, trisavô e também da tribo. Está lá em 1 Samuel, capítulo 9, versículos 1 e 2. Vamos lá? Vamos ver como isso aí, então, nos é apresentado em 1 Samuel, capítulo 9. Versículos 1 e 2, diz assim: havia um homem de Benjamim, aí refere-se à tribo, cujo nome era Quis. Este é o pai de Saul, filho de Abiel, esse é o avô de Saul, filho de Zeró, bisavô de Saul, filho de Becorate, trisavô de Saul, filho de Afias, tataravô de Saul, Benjamita, homem de Deus. Tinha ele então um filho cujo nome era Saul. Amém, queridos? Então aí está o clã formado por várias gerações. O clã formado por várias gerações. Esse clã dentro da tribo, que é a tribo de Benjamim. Amém, queridos? Continuando aqui o comentário. Na civilização ocidental industrializada, o usual é, após o casamento, o casal pelo seu próprio lar, deixando a casa dos seus pais para formarem a própria família, segundo a orientação de Deus, mesmo sem que o povo indo
ouvindo lá fora tenham esse conhecimento como vindo lá de Deus. Mas isso foi instituído, foi seguido pela civilização ocidental até pouco tempo atrás. Embora nas últimas décadas, devido à situação econômica e à prostituição, isso não mais vem sucedendo em muitos casos. Quais são esses casos? A situação econômica é um problema da falta de emprego. Amém? As pessoas não terem com que se alimentar, prover a sua própria despesa, a sua própria alimentação. Então, ficam agregadas aos seus pais, aos seus avós, para o salário ali juntado possa sustentar a todos. E também devido à prostituição. Porque hoje já a mocinha, muito jovem ainda, acaba tendo relações sexuais antes do casamento, geram filhos, não tem como sustentar esses filhos, pois às vezes nem trabalhando ainda está, e permanece na casa da mãe. Fato este mais agravado ainda, porque aquele rapaz que gerou este filho não quer nem saber, some e a família ali não é constituída. Fica aquela menina com seu filho sendo sustentado pelos pais. E a coisa vai se agravando com o passar do tempo, porque o exemplo seguido vai acabar se repetindo nas gerações seguintes. Uma tristeza, porque o povo não conhece Deus, vive longe de Deus e faz o que não agrada a Deus. E a consequência é muito trágica. Aleluia. Para o cristão, entretanto, esta orientação deve sempre que possível ser obedecida, a fim de que o casal vá se adaptando um ao outro e crescendo na convivência, sem a interferência de terceiros. Devem aprender a depender somente de Deus e um do outro para terem um lar abençoado e suprido pelo Senhor. Amém? Amados, Deus é o arquiteto da família. Foi Ele quem a projetou. Assim, Ele formou a primeira família. E os princípios que Ele estabeleceu são eternos, como eu já falei. E são a base, o fundamento, o alicerce. Para que uma família seja feliz e abençoada. Salmo 127, versículo 1 diz: se o Senhor não edificar a casa, a nossa vida, o nosso lar, o nosso casamento, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, os lares, as famílias que habitavam dentro de cidades, geralmente cercadas por muros, em vão vigia a sentinela. Amém? Parafraseando Mateus 7, 26 e 27, podemos afirmar: todo aquele que ouve estas minhas palavras, no caso o ensino de Gênesis, capítulo 2, 18 a 24, que é a nossa leitura bíblica de hoje, e as pratica, será comparado a um homem, ser humano, um casal, prudente, que edificou a sua casa, isto é, o seu lar, o seu casamento, a sua família, sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, aquele lar, aquele casamento, que não caiu, porque foi edificada sobre a rocha que é Cristo, a palavra de Deus, os princípios dados por Deus. E todo aquele que não ouve estas minhas palavras, diz o Senhor, e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, sobre os ensinamentos e as tradições do mundo, do homem, baseados na cultura mundana e ímpia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Isto explica porque, cada vez mais, pelos motivos mais banais, os divórcios acontecem, as famílias sejam destruídas. Amém? É o que acontece, é o que nós estamos vendo com relação à família e o casamento, que hoje em dia estão sendo banalizados. Vamos para o tópico 2. Item 2. O papel da família, o papel da mulher na sociedade, israelita. O papel da mulher na sociedade israelita. A tarefa do homem e da mulher era a mesma:
sendo que a mulher cuidava da casa e ajudava o marido nos trabalhos diários para o sustento da família. A sentença divina, por ocasião da queda do Éden, diz: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Está lá em Gênesis, capítulo 3, versículo 16. Isso disse o Senhor, após a queda do homem, após o homem ter desobedecido e pecado. Queridos, continuando, isso significa que a mulher se dedicaria ao trabalho da mesma forma que o homem, e também à maternidade. A mulher não é inferior, mas o homem é o chefe e é o pastor do lar. Ela levava a criança no ventre e continuava exercendo suas tarefas. Considerando questões médicas, sanitárias e nutricionais, a gravidez era um período de alto risco para a mãe e para o bebê. Comentário nosso. Portanto, segundo os princípios que Deus estabeleceu, o papel que a mulher e mãe deve cumprir é ser auxiliadora do seu marido, respeitando-o, apoiando-o, amando-o, esforçando-se para fazer o melhor no cumprimento de suas responsabilidades como auxiliadora, cuidando do seu lar, do seu marido e dos filhos. Embora tenha o mesmo valor para Deus do que seu marido, ela não deve tentar assumir as responsabilidades de liderança que pertencem ao esposo, sendo submissa, isto é, está debaixo da mesma missão que Deus conferiu ao seu marido. Deus criou as mulheres especialmente para serem mães, pois as dotou de uma habilidade especial inata para nutrir e cuidar de seus filhos. Só elas possuem isso. E a melhor maneira de uma mãe demonstrar amor a seus filhos é amando o pai deles, seu marido. Amém, queridos? As mães são as primeiras pessoas a executar a responsabilidade de amar, alimentar, orientar e educar seus filhos. E tais tarefas devem ser prioritárias antes de quaisquer outras na vida da mulher. Amém, mulheres sábias e virtuosas? Foi assim que Deus estabeleceu. E o lar só será verdadeiramente próspero, feliz, se seguir as orientações de Deus. Aí tudo vai dar certo. Aí haverá felicidade, haverá ordem. Amém? Porque as tarefas que Deus estabeleceu estão todas sendo cumpridas com ordem e decência, como Ele espera que seja. Nós sabemos que na nossa cultura atual, muitas mulheres depreciam o valor de serem mães, dando maior importância às atividades fora do lar do que aquelas executadas para famílias dentro do lar. É a busca pela chamada emancipação da mulher, a sua luta pelos direitos iguais. Entretanto, elas vão colher consequências, porque Deus não mente, o que Deus diz é a verdade, e tudo aquilo que é feito não de acordo com a palavra de Deus, como diz aí o mundo, vai dar ruim. Amém? Entretanto, querido, nós sabemos também que na desintegração social em que vivemos, há uma explosão de casos em que a mãe necessita trabalhar fora, por questões financeiras ou por não haver a presença do pai. Contudo, há muitos casais que escolhem priorizar a carreira profissional, o que resulta na depreciação do papel da mãe, como provedora primordial da educação de seus filhos, transferindo-os assim para terceiros. Nós, a Igreja de Cristo, nesta terra, devemos ter o compromisso de apresentar a estas mães e casais um plano bíblico para a família, pelo qual os casais poderão avaliar corretamente as suas prioridades, à luz do verdadeiro papel da mãe que Deus estabeleceu. As mães devem ser ensinadas e incentivadas, aleluia, a demonstrar seu amor por Cristo e por sua palavra, pelo seu marido e pelos filhos, e ensinar isto a eles, a fim de que eles cresçam sendo tementes a Deus, amando-o e aprendendo a retribuir o amor de seus pais. Amém, queridos? Com relação a Gênesis 3,16, que diz: e a mulher disse,
Deus, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará ou governará. Podemos entender que estas palavras significam que a mulher sentiria muitas dores na gestação e no parto. Assim, o prazer da mulher em conceber e dar à luz um filho seria um pouco ofuscado pela dor. Podemos então inferir que se o homem não houvesse pecado, a mulher não sentiria nenhuma dor no parto, o qual seria um evento de satisfação e alegria plena. Já a palavra traduzida como desejo, no hebraico teshuga, em o teu desejo será para o teu marido e ele te dominará, também implica o intento de usurpar ou controlar. Assim nós podemos parafrasear as últimas duas linhas desse versículo desta forma, como Deus estivesse dizendo: você agora terá a tendência de tentar dominar e controlar o seu marido, e ele possuirá a inclinação de impor a sua vontade e agir como um tirano com você. A batalha dos sexos, querido, havia começado. Cada um lutaria pelo controle. E nenhum dos dois seria plenamente capaz de cuidar de forma altruísta do interesse do outro. Mas quando Deus se faz presente no casamento, olha o que ele diz lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superior a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Aleluia! Deus é maravilhoso. Este é o antídoto para isto é, está na restauração do amor e do respeito mútuo, bem como na dignidade do homem e da mulher, por intermédio de Jesus Cristo. Aleluia! Amém, queridos? Então, aquilo que Deus declarou, que o homem imporia o seu desejo, sobre a mulher, que o desejo dela seria para o seu marido, Jesus Cristo veio restaurar, veio nos ensinar a sermos benevolentes, amorosos, afetuosos com a nossa esposa e ela também para conosco. Vamos para o tópico 3 da nossa revistinha, cujo título é Princípios Básicos. O item 1 fala sobre casamento. Vamos ler então. É a mais fundamental de todas as relações sociais. Trata-se da união íntima e verdadeira entre duas pessoas de sexos opostos, que manifestam publicamente o desejo de viverem juntas mediante um pacto solene e legal. Não existe no universo, entre os seres vivos inteligentes, uma intimidade maior do que a que existe entre marido e mulher, exceto apenas entre as três pessoas da Trindade. Deus estabeleceu a família para companheirismo mútuo e felicidade, para uma convivência amorosa. A declaração, portanto, deixará o varão seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne, apresenta 3 princípios básicos sobre o casamento. Primeiro, a monogamia. Segundo, a heterossexualidade. E terceiro, a indissolubilidade. Devemos sempre, queridos, nos lembrar de que o casamento é uma união entre um homem e uma mulher, em que Deus se faz presente, participando da mesma. Ele está ali, presente, aquela aliança efetuada no momento do casamento. Portanto, ela é uma aliança entre o casal e também Deus. Tudo que o homem e a mulher fizer deve ser apresentado a Deus, ser uma oferta a Ele, inclusive o casamento. Colossenses 3, 23 e 24 nos diz: tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens, ciente de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo Senhor é que estáis servindo. Aleluia!
Cristo deve ser o convidado especial, o primeiro convidado, as primícias, o convidado que o casal deve insistir para que ele fique, pois ele é o convidado que traz um vinho novo e do qual nós não devemos abrir mão. O casal não deve abrir mão de Cristo nunca. Ele não só está presente ali no momento do casamento, mas o casal deve procurar fazer com que ele permaneça durante todo o seu casamento, para que eles sejam felizes, para que eles, ó Deus, consigam levar a romper até o final de suas vidas aquela aliança ali instituída, né, queridos? Devemos cuidar para que ele permaneça e não vá embora, não se retire ao final da cerimônia e da festa, mas permaneça para sempre no novo lar que está sendo construído. Amados, houve um probleminha aqui na gravação, mas graças a Deus foi tudo contornado e estamos voltando, embora com um novo cenário, bem? Então vamos continuar. E isto é tarefa do casal, que não deve medir esforços para isso, amém, que amados? Amém, meus queridos? É a receita para um casamento permanente, até que a morte os separe. E feliz. Um casamento permanente, feliz, até que a morte os separe. Não quer dizer que não existirá problemas, algumas desavenças, algumas crises, pois nós somos falhos, nós somos humanos, limitados. Mas se o casal permanecer na rocha que é Cristo, conseguirá vencer através do perdão, do quebrantamento e do verdadeiro amor, que está lá em 1 Coríntios, capítulo 13. Amém? Aleluia! Vamos então para o item 2, que trata da monogamia. Vamos ler então na nossa revistinha. O termo diz respeito às sociedades que adotam o princípio do casamento de um homem com uma única mulher e vice-versa, conforme estabelecido pelo Criador. As palavras "e apegar-se-á à sua mulher", que está no versículo 24, apontam para o princípio monogâmico. O texto não diz "as suas mulheres", mas, pelo contrário, "a sua mulher", tratando-se de apenas uma. Essa verdade expressa o pensamento bíblico. Vamos ler 1 Coríntios 7,2. Olha o que diz a palavra de Deus, 1 Coríntios 7, versículo 2. Mas, por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Amém? Então aqui Paulo está nos revelando essa verdade. Melhor ainda, vamos partir do versículo 1 do capítulo 7. Quanto ao que me escrevestes, é bom que o homem não toque em mulher. Mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada uma o seu próprio marido. Aqui estabelece Paulo o princípio da monogamia. Amém, queridos? 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2, vai nos dizer o seguinte. Aleluia! É necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher. Esposo de uma só mulher. Princípio da monogamia que deve existir na igreja do Senhor. Seja tanto para os membros, para os filhos todos de Deus, quanto para um bispo. Mas para esse é uma condição exigida. Não pode ser isso pulado. Isso não pode ser passar desapercebido. Esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Aleluia. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Vamos prosseguir então na nossa revistinha, passar para o item 3, que trata da heterossexualidade. Um dos propósitos divinos na criação do homem e da mulher é a procriação, visando a conservação dos seres humanos na terra. Macho e fêmea os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos.
e enchei a terra. Gênesis 1, versículos 27 e 28. Quando Deus formou a mulher da costela de Adão, a Bíblia afirma, no versículo 24 de Gênesis 2, deixará o varão, seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher. Isso mostra que a diferenciação de sexos assegura as particularidades de cada um na união conjugal. Postura necessária à formação do casal. O homem se une sexualmente à sua esposa, como resultado do amor conjugal, não só para procriar, mas para uma vivência afetuosa, agradável e prazerosa. Aleluia! Aleluia! Vamos ler Provérbios 5,18. Vamos lá em Provérbios 5. Provérbios 5, versículo 18. Vamos ver o que Deus nos diz a respeito. Diz assim a palavra do Senhor. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aleluia. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Aleluia. Então, no casamento, o homem vai se alegrar com a mulher da mocidade, com aquela jovem a qual ele namorou, noivou e depois se casou. Amém? O homem, o jovem, com uma jovem. Amém? Sexos diferentes na união conjugal que Deus estabeleceu. Continuando na nossa revistinha. O relacionamento sexual aprovado na Bíblia é o de um homem e de uma mulher, dentro do matrimônio. Então, o relacionamento aprovado na Bíblia, o relacionamento sexual é dentro do matrimônio. Deus abençoa, Deus aprova, Deus estabeleceu que seja dentro do matrimônio. Quando acontece fora do matrimônio, os dois estão cometendo adultério, estão indo contra a palavra de Deus, contra a ordem do Senhor, estão em pecado, amados, em pecado. O casal, os noivos, devem esperar, devem se manter puros, devem se manter virgens, até que o casamento seja realizado. Amém? Esta é a vontade de Deus. Este é o princípio que Deus estabeleceu. E se nós amamos a Deus, se nós queremos ser servos fiéis, se nós queremos fazer a vontade de Deus, debaixo da condução do Espírito Santo de Deus, nós temos que obedecer, seguir o princípio que Deus estabeleceu. Amém? Aleluia. O pai e a mãe são um referencial para a formação, tanto do menino quanto da menina. Acima de qualquer exemplo, o comportamento estabelecido para o homem e para a mulher deve vir da palavra de Deus. Amém? Como nós temos aqui falado, pregado, ensinado. Amém? Vamos fazer um comentário então a respeito desse item 3 que trata da heterossexualidade. Glória a Deus. Então, o casamento instituído por Deus é entre um homem e uma mulher. Ao estabelecer a primeira instituição do homem, que é a família, Deus não criou dois homens e os colocou um diante do outro e os abençoou. Nem criou duas mulheres e as colocou uma diante da outra e as abençoou, unidos em casamento. Não, isto é abominação diante de Deus. O casamento que Deus instituiu é entre um homem e uma mulher. Não é casamento de homem com outro homem e nem de mulher com outra mulher. Satanás, o enganador, o pai da mentira, tem como meta distorcer, deturpar tudo que vem de Deus, a sua palavra e os seus princípios. Isto não é um casamento, ou melhor, não pode nem ser chamado de casamento, pois só há um casamento, aquele que Deus instituiu e abençoou, um homem e uma mulher. Assim, a união entre duas pessoas do mesmo sexo não passa de um ajuntamento abominável aos olhos de Deus. É Deus quem o diz, não somos nós, não sou eu.
É Deus que estabeleceu assim. E os princípios de Deus não mudam, a sua palavra não muda, não volta atrás. Vamos para o item 4, a nossa revistinha, que trata da indissolubilidade. Diz assim: a natureza indissolúvel do casamento vem desde a sua origem. Gênesis 2:24, parte B, diz que serão ambos uma só carne. O Senhor Jesus Cristo disse que essa passagem bíblica significava a indissolubilidade do casamento. Está lá em Mateus, capítulo 19, versículo 6. O voto solene de fidelidade um ao outro, até que a morte os separe. Que se houve desnudez numa cerimônia de casamento, não é mera formalidade. O casamento só termina pela morte de um dos cônjuges. Está lá em Romanos 7,3. Pela infidelidade conjugal, está em Mateus 19,9. Ou pela deserção por parte do cônjuge descrentes. Aleluia. Vamos ver esses versículos. Mateus 19, versículo 6. Jesus diz assim: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Amém? Romanos 7, versículo 2 e 3. Deus nos diz assim: ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele vive. Então, enquanto o marido vive, a mulher casada está ligada ao marido, e o marido à mulher. Mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo o marido, unir-se com outro homem. Porém, se o marido morrer, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Então, enquanto um dos cônjuges não morre, se ele deixar a mulher e se unir a outra, estará cometendo adultério. Mas se o marido morrer, ou se a mulher do marido morrer, ele poderá se casar com outra sem cometer adultério. Amém? Mateus 19,9 nos diz: eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, no original grego porneia, que significa fornicação, isto é, sexo antes do casamento, perda da virgindade antes do casamento, e então se casar com outra, comete adultério. E o que se casar com a repudiada, também irá cometer adultério. Amém? É Deus quem diz, amados. São princípios de Deus para o casamento. Portanto, Deus não aceita, não reconhece uma segunda esposa ou esposo após uma separação. É adultério. Por isso nós, cristãos, devemos nos esforçar, devemos investir no nosso casamento e nunca passar pela nossa cabeça a separação. Deus sempre dará uma solução caso haja algum problema difícil. Deus sempre agirá através do seu Espírito Santo, se nós permitirmos, abrirmos o nosso coração, e haverá solução. É preciso quebrantamento, é preciso perdão, é preciso uma disposição firme de nós lutarmos e mantermos o nosso casamento, pois isso agrada a Deus e isso nos traz felicidade, nos traz bênção para a nossa família, para o nosso lar. Deus nos incentiva ao perdão, à reconciliação, a fim de que a aliança feita no altar não seja partida, a família não seja desfeita, destruída. Incentiva a um recomeço, a um quebrantamento dos dois, a um perdão mútuo, pois se os cônjuges chegam a este ponto, é porque os dois provavelmente falharam. A culpa não é só de um, não, querido. Na hora um acusa o outro, mas a culpa será dos dois. Aleluia. Porque estão esquecendo-se do compromisso do juramento assumido diante do altar. Não podemos esquecer do compromisso. Amém? Nós assumimos diante do altar, porque assumimos ali diante, não somente das testemunhas que estavam presentes,
mas principalmente da testemunha maior, que é Deus, o nosso Senhor. Para concluir estes 4 princípios básicos dados por Deus para a felicidade e realização plena da família, vamos procurar extrair o máximo de entendimento que Deus quer que tenhamos. Com relação ao deixar, que está lá em Gênesis 2:24, por isso deixa o homem pai e mãe. Jesus Cristo é quem nos dá o exemplo, pois ele deixou o seu lar celestial, deixou sua presença ao lado do Pai, para vir conhecer e escolher a sua noiva, a igreja, a fim de se unir em matrimônio com ela. O deixar é um deixar geográfico. O casal deve ter sua própria moradia, sua própria casa, não mais viver debaixo do mesmo teto de seus pais. O deixar é um deixar também financeiro. O casal só deve se unir quando obter condições de suprir suas necessidades financeiras, com o fruto do seu próprio trabalho, não mais depender dos pais ou de outra pessoa financeiramente. É também um deixar emocional, a fim de não permitir que certas atitudes e consequentes emoções de seus pais, sob o mesmo teto, venham a interferir em suas próprias emoções e tomadas de decisões futuras a dois. É um deixar para o noivo e a noiva, que agora devem querer estar sós, tendo total privacidade para gozar da intimidade um com o outro e viverem o dia a dia sabendo que as máscaras vão cair. Agora sim, passando a conhecer verdadeiramente as virtudes, os caprichos e os defeitos um do outro, mas mesmo assim devem aceitarem-se, aprendendo a se perdoarem mutuamente, passando a negarem-se a si mesmos naquilo que não agrada a seu cônjuge. Por isso é que a presença de Cristo no casamento é imprescindível, pois só Ele pode garantir a manutenção do vinho novo no casamento, como nós já comentamos. É um contexto para crescimento do casal. Amém? É um deixar também de priorizar as convivências anteriores. É um ato público realizado diante das famílias que antes viviam, dos parentes e amigos convidados, que testemunham agora que passam a ser uma nova família constituída por Deus. Agora eles devem priorizar o seu lado, o seu cônjuge. Então aquelas amizades que antes nós vivíamos, o noivo e a noiva, viviam sempre tendo um relacionamento constante. Amém? As famílias dessas amizades, agora vai haver uma separação. Você não mais vai se deixar conduzir para estar sempre com essas pessoas, deixando o seu lar, deixando o seu esposo. Não. Agora você pertence a ele e ele pertence a você. Amém? O relacionamento agora prioritário é entre esposa e esposo. As amizades, é claro, não vão acabar, não vão terminar, mas não vai haver o mesmo tipo de convivência que antes havia. Amém, querido? O deixar implica que a dependência entre pais e filhos é temporária. A família estabelecida tem agora de aprender a andar com suas próprias pernas, a aprender a viver debaixo da cobertura e provisão do Senhor e não mais dos pais. Glória a Deus por isso. Em segundo lugar, sobre o compromisso, diz a palavra de Deus: se une à sua mulher. Então é um compromisso permanente. Segundo, é um relacionamento monogâmico, como nós já comentamos. É um relacionamento exclusivo. Terceiro, quarto, é um relacionamento com Deus. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus! Vamos ler alguns versículos em relação a isso. É um relacionamento permanente. Vamos abrir a nossa Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 3 ao versículo 5. Diz assim: então, é um relacionamento permanente. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido.
né, o compromisso que nós estamos tratando, se une à sua mulher. Versículo 4, a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a mulher. Versículo 5, não vos priveis um ao outro, salvo talvez por mútuo consentimento, por algum tempo, para vos dedicardes à oração e novamente vos ajuntardes, a fim de que Satanás não vos tente por causa da incontinência. Amém? Então, esse compromisso de se unir, o homem, o marido se unir à sua mulher, deve ser um relacionamento permanente. Com relação a um relacionamento monogâmico, aqui mesmo em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 2, que diz assim: mas por causa da impureza, cada um tem a sua própria esposa, e cada um o seu próprio marido. Amém? Monogâmico. Um para o outro, e vice-versa, somente. É um relacionamento exclusivo também, 1 Coríntios 7,2, que acabamos de ler, trata disso. E um relacionamento com Deus. Vamos lá em Eclesiastes, capítulo 4. Versículo 12, diz assim a palavra de Deus: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Então, a primeira dobra é o marido, a segunda dobra é a esposa, a terceira dobra é a presença de Deus no casamento. Então, o relacionamento com Deus vai nos dar, vai prover para nós uma garantia de que as tempestades, de que os problemas que surgirão no casamento não conseguirão, aleluia, prevalecer. Amém? Porque essa união é tão forte, Deus é tão poderoso, é tão forte, que Ele nos dá armas para nós vencermos, superarmos todas as adversidades, amém? Dentro do casamento. Com relação à unidade, pois a palavra diz que tornam-se os dois uma só carne. Então, para haver unidade, são necessárias 2 pessoas. Não significa que cada uma perca a sua identidade como pessoa. Amém? Não significa que o mais fraco seja dominado pelo mais forte. Cada um continua sendo o que é, e muito mais por ser complementado pelo outro. Durante o período de noivado, a unidade espiritual deve já ser desenvolvida, queridos. Saiba com quem você está pretendendo casar. Veja as atitudes, o comportamento um do outro. Veja se realmente ele é espiritual, ele ama a Deus, ele está servindo a Deus na sua obra. Amém? Para que depois você não venha se arrepender. Durante o período de noivado, então essa unidade deve ser desenvolvida. Também com relação à unidade, ela é uma expressão física, união dos corpos que se fundem como se fossem um. A unidade no casamento aponta também para acordo nas decisões do casal. No Éden, Eva tomou uma decisão precipitada. Aleluia. Sem antes comunicar a seu esposo, passando por cima da sua autoridade, como cabeça do casal, o que deu origem à mais trágica consequência para eles e para toda a humanidade. Além disso, ela não teve discernimento, o qual certamente Adão teria, pois ele conhecia todos os animais a quem dera nome. Eva errou, pois sendo casada, não deveria conversar com alguém estranho, fora da presença do seu marido. Amém? Encontra-se lá em Eclesiastes 4, 9 a 12. Vamos ler. Eclesiastes 4, 9 diz assim: melhor é serem 2 do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. No versículo 12, nós já lemos. Amém?
Com relação à intimidade, a palavra diz que, ora, um e o outro, o homem e a mulher, estavam nus e não se envergonhavam. O que nós podemos acrescentar, comentar a respeito disso? A intimidade, primeiro, espiritual, isto é, um cristão deve se unir com um cristão. Um cristão deve buscar no Senhor, na casa do Senhor, aquela pessoa com a qual pretende se casar. Não deve procurar nunca no mundo, pois a palavra de Deus diz que é um jugo desigual. Estatisticamente, provavelmente não vai dar certo. Primeiro, porque você está desobedecendo a Deus. E segundo, porque o homem e a mulher são muito egoístas. Cada um quer cuidar de si, ver o que é melhor para si, não se importando com o outro. Mas, na casa do Senhor, em Cristo, nós somos diferentes. Nós somos tratados, nós somos curados, nós crescemos na graça e no conhecimento do Senhor. E Deus nos transforma, nos faz diferentes daqueles que estão no mundo. Amém? Não arrisque nunca, não desobedeça. Procure no Senhor aquele que você pretende se casar. A intimidade intelectual, não devem sentir vergonha caso haja alguma diferença intelectual. O mais intelectual não deve se vangloriar nem menosprezar o outro, e sim contribuir e incentivar para que o menos intelectual estude e cresça no conhecimento, caso seja este o seu desejo. E esta diferença diminua, mas que não seja nunca motivo de menosprezar o outro. Amém? Com relação à intimidade, agora emocional, Deus recomenda que nos alegremos e choremos juntos, um apoiando o outro em suas fraquezas e medos, procurando satisfazer necessidades emocionais um do outro. E a intimidade física, o casal deve procurar satisfazer necessidades físicas um do outro, como já lemos ainda agora, em relação ao desejo sexual, proporcionando prazer um ao outro neste ato. No casamento, para que a paz e a confiança se estabeleçam, é necessário que haja transparência na relação, isto é, estejam nus um diante do outro e assim permaneçam. Glória a Deus. Vamos para o item 4, o tópico 4, melhor dizendo, na nossa revistinha. O desafio da igreja. Item 1. A institucionalização da iniquidade. A tendência humana é desafiar Deus em tudo. Isso vem desde a Torre de Babel. E vai continuar até o final dos tempos. E com a sagrada instituição da família não é diferente, uma vez que Deus a instituiu como união entre um homem e uma mulher. O atual sistema de coisas quer institucionalizar a iniquidade ao considerar legítima diante de Deus a união das pessoas do mesmo sexo. É ir longe demais, em uma verdadeira afronta ao Deus. A Bíblia condena a prática homossexual, como nós já apontamos, ou o pecado de Sodoma, para usar o termo bíblico. O avanço dessa prática é um dos sinais do final dos tempos. A Bíblia condena de maneira direta tal estilo de vida. Amém? Amém, queridos? Vamos comentar aqui. Está se cumprindo as Escrituras. O diabo sabe que seus dias estão contados e tem promovido a multiplicação da iniquidade, que se avoluma cada vez mais, numa velocidade espantosa, a partir também do esfriamento do amor, preconizado nas Escrituras como sinal dos fins dos tempos. Cada vez mais ele investe na destruição da família e no verdadeiro conceito do casamento. Romanos 1, 26, 27 diz: por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural das suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, isto é, procedimento ignóbil, baixo, vil, desprezível, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro ou do seu pecado. 1 Coríntios 6,9 diz: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Ó, Deus diz para você e eu não nos enganar. Sim, amados. Nem impuros, nem idólatras. Impuros aqui com relação à impureza sexual. Cometer pecados sexuais
de toda sorte, nem idólatras, nem adúlteros, ó, os adúlteros aqui, nem efeminados, aqueles que adquiriram modos femininos e neles têm prazer, que optaram por se fazer passar e verem como mulher fosse, nem sodomitas, que são os pederastas homossexuais que praticam o ato sexual com outro homem, como faziam os homens de Sodoma. Aleluia. Deus diz que tais que cometem esses tipos de pecado não herdarão o reino de Deus. Estarão condenados. Irão, infelizmente, para o lugar que Deus chama de inferno. Amados, é uma tristeza, uma lástima saber que todos estes pecados são praticados hoje com a aprovação da sociedade. E isto é a comprovação do que Deus nos revela na sua palavra. 2 Coríntios 4,4 nos diz, dos quais o Deus deste século, que é o diabo, cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Meus queridos, amados irmãos, como noiva de Cristo, nós temos que estar com as nossas lâmpadas acesas e cheias de óleo, guardando e praticando a nossa santíssima fé na palavra e nas promessas de Deus, a fim de vivermos em santidade e obediência, preparando-nos para o grande dia em que iremos nos encontrar com o nosso noivo e Salvador, Jesus Cristo nos ares. Temos de nos esforçar para andar em santidade, a fim de nos ataviarmos com um linho finíssimo, resplandecente e puro. Amém, igreja? Você pode glorificar a Deus, nosso Pai? Aleluia! Para terminar, vamos para o item 2 do tópico 4, que fala da inversão de valores. Diz aqui, vamos ler na revista. O que se vê hoje, queridos, é a tentativa de tornar o errado certo e o certo errado. Está lá em Isaías 5,20 que nós vamos ler. O mundo atual está invertendo os valores em busca do hedonismo, ou seja, a procura indiscriminada do prazer, do gozo sensual e do deleite sexual. Está lá em 1 João 2,16, que nós vamos ler também adiante. Mas essas autoridades vão prestar contas de tudo isso. Isaías 10,1. Esse também era o desafio da igreja do período apostólico. O apóstolo Paulo denunciou também essa inversão de valores, dizendo que mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém? Aleluia! Vamos então aqui aos versículos que comprovam o que nós lemos. Amém? Isaías 5,20 nos diz: ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem chamam mal, que fazem da escuridade luz, e da luz escuridade. Põem o amargo por doce, e o doce por amargo. 1 João 2,16 nos diz: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Isaías 10, versículos 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem direitos aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Finalmente, vamos para a conclusão. Diante do exposto, entendemos que Deus criou o homem e a mulher para ser mutuamente dependentes. Entretanto, cada um em sua particularidade, para junto com os filhos, que são a herança do Senhor, formarem um núcleo familiar. Essa é então a primeira instituição ou estrutura social humana. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Vamos então orar, queridos, para concluirmos esta lição. Senhor, nosso Deus e Pai, te louvamos, te exaltamos, glorificamos o teu santo nome e te agradecemos pelos ensinamentos que tu nos trouxeste nesta aula a respeito do casamento e da família, os quais tu mesmo criaste e instituíste para a felicidade e deleite do ser humano. Que estes princípios, que são atemporais, tenham sido entendidos, Senhor, pelos teus filhos e venham a ser praticados, experimentados incondicionalmente por todos os que amam o teu nome.
pela fé na tua palavra que não pode mentir. Abençoa cada família, prospera, supra a necessidade, Senhor, de cada família. Derrama o teu poder, o teu poderoso amor no coração de cada marido, de cada esposa, de cada filho, para que haja sempre perdão e reconciliação, união e harmonia em cada lar. E eles possam provar do vinho novo e viver a alegria do casamento, da felicidade de uma vida de doação de um para o outro, procurando suprir as suas carências físicas, emocionais, afetivas e psicológicas, que é o teu propósito para o casamento e para a família. Eu quero repreender em nome de Jesus todo espírito maligno que se levanta para destruir as famílias. Em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de divisão, todo espírito de julgamento, todo espírito de acusação, todo espírito de confusão dos lares, todo espírito de rejeição, todo espírito de mágoa, todo espírito de tristeza e toda ação maligna que esteja interferindo e tentando destruir a família da tua igreja. Saiam, é uma ordem, saiam em nome de Jesus, batam em retirada e não voltem, nunca mais. Senhor, toca, Senhor, ó Deus, e quebrando os corações, para que haja restauração, uma vida nova no seio das famílias que estão atravessando lutas de divisão e desarmonia, Senhor. Cura, Senhor, estas famílias, que eles olhem para Ti e se deixem submeter aos Teus ensinos, a Tua palavra, em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus. Cumpre, Senhor, o Teu propósito, Pai, que é eterno em nossas famílias, em nossas vidas. Nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Aleluia. Você pode glorificar o Senhor, amado? Amém? Glória a Deus. Vamos então para a bênção final. Amém? O grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces e eternas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um de nós, agora e para todos sempre, e todos que amam o Senhor digam amém. Amém? Deus abençoe o domingo de vocês. Amém? Que seja um domingo muito alegre, muito feliz, cheio de paz, cheio de harmonia. Amém? Obrigado. Muito obrigado.